Paz do Senhor, meus irmãos, aqui é o presbítero Amadeu Ribeiro para mais uma lição, a lição de número 4 deste primeiro trimestre do ano 2021. O tema será a atualidade dos dons espirituais. Coríntios 12, 4, Paulo escreveu: há diversidades de dons, mas o Espírito é o mesmo. A verdade prática diz que ser pentecostal, ou seja, nós já estudamos o que é ser pentecostal. A festa de Pentecostes ocorria no tempo do povo israelita e foi nesse dia que o Espírito Santo veio sobre os discípulos que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhe concedia que passassem. Nós cremos que o Espírito Santo continua batizando nos dias de hoje. Ser pentecostal é crer no batismo no Espírito Santo. Ser pentecostal é crer na atualidade das manifestações do Espírito Santo, e isso envolve o batismo no Espírito e os dons espirituais. Ser pentecostal é acreditar que o Espírito Santo ele continua enchendo de tal maneira que batiza cada crente e enche ele com seu Espírito e concede dons espirituais. Isso está em Coríntios 12, de 1 a 11. O objetivo geral é apresentar a atualidade dos dons. Os dons espirituais não ficaram restritos à igreja do primeiro século. Nós vamos ver a necessidade dos dons espirituais hoje. A igreja de Cristo, ela precisa dos dons espirituais. Vamos ver então para que servem os dons espirituais, qual a sua função e reconhecer que os dons revelam unidade na diversidade. Os dons espirituais são uma realidade na igreja de Cristo. A igreja que se põe a buscar o Espírito Santo, ela enche e entrega e distribui dons. Na Bíblia não há menção de algum ensino que afirme a cessação desses dons após o período dos apóstolos. No Novo Testamento nós vemos em Atos, nós vemos nas epístolas, falando dos dons espirituais. E não há nenhuma menção de que ficou restrito ou limitado à igreja do primeiro século. Sem a manifestação poderosa do Espírito Santo, corremos o risco de tornar apenas um aglomerado formal de crentes. Sem a ação do Espírito Santo nas nossas reuniões, nos nossos cultos, seremos apenas uma reunião, um aglomerado formal de crentes. Nessa lição nós vamos ver que necessitamos dos dons espirituais. Nós vamos ver porquê dos dons espirituais na atualidade para demonstrar o poder de Deus perante o mundo e edificar a vida da igreja, confortar a igreja e dar à igreja crescimento espiritual. Os dons espirituais, então, são atuais para a igreja. E por que precisamos dos dons espirituais? É necessário ensinar a igreja sobre os dons espirituais. Paulo, ele afirma que todos devem conhecer sobre os dons espirituais, se inteirar melhor. Precisamos conhecer os dons. Paulo mostra que o ensino sobre os dons espirituais é importante. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Não quero, irmãos, que falte conhecimento sobre os dons espirituais. Isso não quer dizer falta de experiência sobre o assunto, pois nenhum dom fazia falta para eles. Coríntios 1:7. O que o apóstolo quer dizer é que a vontade do Espírito ainda na atualidade que todos os crentes entendam os dons espirituais e entendam também para que servem, qual é a finalidade dos dons espirituais. Porque o Espírito distribui dons aos crentes, aos servos. Pneumáticos e charisma são dois termos gregos usados pelo apóstolo para dons espirituais. Paulo emprega de forma substanciada, literalmente, das coisas espirituais. São dons espirituais. Charis, ou graça, é que foi dado pela graça. Os dons espirituais foram dados pela graça. São vários tipos de charismata no Novo Testamento, mas não é possível falar isso numa lição. O que são os dons espirituais? A declaração de fé das Assembleias de Deus define dons espirituais como sendo capacitações especiais e sobrenaturais concedidas pelo Espírito de Deus ao crente para o serviço especial na execução dos propósitos divinos por meio da igreja. Por que então dos dons? Porque os crentes precisam ser capacitados para o serviço de Deus. Esses recursos são operados por meio dos crentes em Jesus, enquanto a igreja estiver na terra. Enquanto a igreja estiver na terra, o Espírito Santo opera por meio
opera através da igreja por meio dos dons. Isso envolve todo o aspecto da vida cristã, como adoração, evangelização, operação de milagres, exercer o ministério. Eles podem ser concedidos de repente, em qualquer fase da experiência cristã, ao ser batizado no Espírito no início da fé ou ao longo da carreira cristã. Quando alguém é batizado no Espírito Santo, não quer dizer que recebeu dons espirituais, ou vice-versa. Nós podemos receber dons espirituais ao longo da caminhada cristã, ou imediatamente. É de acordo com a vontade de Deus, é de acordo com a necessidade do serviço. Todos nós devemos buscar os dons espirituais a qualquer momento. Buscai com diligência os dons espirituais. Os dons espirituais são uma realidade para hoje. Isso é claro nas Escrituras. Qual é a função dos dons? Quais são os dons? Há uma lista de 9 dons em Coríntios 12, 8 a 10. E 2 listas nesse mesmo capítulo 12, uma com 8, no versículo 28, e outra com 7, incluindo algumas repetições na primeira lista, versículo 29 a 30. E Paulo ainda lista uma outra em Romanos e outra em Efésios. Há quem afirma que a primeira lista é completa, essa de Coríntios 12, 8 a 10, e as demais seriam expressões ou explicações desses 9 dons. Em nenhum lugar o apóstolo limita o número de dons, não quer dizer que são só 9. Essa explicação está de acordo com a declaração de fé das Assembleias de Deus. Há uma classificação teológica, que são 3 grupos de 3 dons. A divisão mais conhecida é a seguinte: dons de revelação. A título de estudo, então 3 grupos com 3 dons. Dons de revelação, dons de poder, dons de inspiração. 3 grupos. Cada um desses 3 grupos há 3 dons. Em dons de revelação, palavra de sabedoria, palavra de ciência, discernimento de espíritos. Dons de poder, fé, dons de curar e operação de maravilhas. Inspiração, profecia, variedade de línguas e interpretação. É apenas uma das várias classificações, todas elas apenas de forma didática, para aprendermos, para estudarmos. Há uma classificação bíblica, com 3 grupos, um com 2, outro com 5 e outro com 2 novamente. O primeiro grupo, dons de ensino ou pregação, palavra da sabedoria, palavra da ciência. Dons de ministério, 5, fé, dons de curar, operação de maravilhas, profecia, discernir os espíritos. Dons de adoração, variedade de línguas e interpretação das línguas. E para que os dons? Para o que for útil. O Espírito distribuiu os dons, esses 9 ou as outras listas de Paulo. O Espírito Santo é quem distribui os dons aos crentes. Para quê? A cada um para o que for útil. Útil para quem? Não para o indivíduo. Útil para a igreja, para o reino. Proveitoso para a edificação espiritual e crescimento numérico da igreja. A função dos dons espirituais é tornar a manifestação do poder de Deus cada vez mais real e dinâmica para a edificação do corpo de Cristo. É, antes de tudo, autenticar a obra de Cristo. Para isso servem os dons. Não é para que alguém se julgue melhor do que ninguém. Não existe um reservatório, um depósito de dons na igreja ou nos crentes para que cada um faça uso a seu bel prazer. O Espírito reparte particularmente a cada um como quer e usa da forma que quer, quando Ele quer. Tem pessoas confundindo, acham que Deus vai falar quando Ele bem quiser ou quando Ele quiser ouvir. Não, é conforme o Espírito Santo concede. Os dons não são atestados de espiritualidade nem de santidade. Eles são concedidos para a edificação da igreja e o aperfeiçoamento espiritual dos crentes. Por que os dons não são atestados de espiritualidade nem de santidade? Jesus diz: muitos me dirão naquele dia: Senhor, não profetizamos nós em teu nome não expulsamos demônio? E o Senhor falará: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Alguém com dom não quer dizer que é santo, não quer dizer que é espiritual. Os dons são concedidos para a edificação da igreja. O foco é na igreja e o aperfeiçoamento espiritual dos crentes. Muito cuidado! A soberba espiritual é a pior de todas e é pecado. Só lhe deu glória, somente a Deus a glória. Toda honra, toda glória é para Deus. O uso dos dons espirituais é essencial nas reuniões cristãs, na vida pessoal e no serviço da evangelização. A função dos dons é tornar a manifestação do poder de Deus cada vez mais real, dinâmica. E os dons revelam unidade na diversidade. São diferentes dons. Nós precisamos saber que são diferentes dons da graça concedidos segundo a medida da fé. Romanos 12, 6. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé.
São 3 classes de manifestações que revelam a atuação do Deus Trino: diversidade de dons atribuído ao Espírito, diversidade de ministérios ao Filho, diversidade de operações ao Pai. Mas o Espírito é a fonte de todos os dons que distribui para a edificação da igreja. Unidade. Temos diversidade de dons, de ministério, de operações, mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente cada um como quer. O termo diversidade é repetido uma vez para cada pessoa divina, mas em cada uma aparece a expressão: mas o Espírito é o mesmo, o Senhor é o mesmo e é o mesmo Deus. O único Espírito, único Senhor, único Deus. 3 pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, aparecem de forma espontânea e matemática. A unidade na diversidade quanto aos dons espirituais se manifesta. A manifestação dos dons vai contribuir durante todo o tempo em que a igreja peregrinar na terra. Enquanto a igreja estiver na terra, haverá dons espirituais. Até a vinda de Cristo, os dons operarão através da igreja. Essa é uma verdade pentecostal. Nós buscamos os dons espirituais. A igreja dos nossos dias necessita tanto do poder de Deus como nos dias dos apóstolos. A missão da igreja de hoje em nada difere da sua missão no passado. Hoje não é diferente, dependemos do poder sobrenatural na virtude do Espírito Santo. Precisamos dos dons espirituais. Busquemos com zelo, com cuidado, com afinco os dons espirituais. Busquemos o batismo no Espírito Santo. Busquemos os dons para a edificação da igreja. A igreja necessita dos dons. E enquanto estivermos nessa terra, enquanto Cristo não vier buscar a sua igreja, os dons se manifestarão na igreja de Cristo, no nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.